A paz do Senhor para a igreja. Amém. Amém, queridos? Essa manhã que o Senhor nos concedeu, uma manhã de alegria, uma manhã de paz. Estamos felizes, né, por estar na casa do Senhor, por mais um dia que Ele nos concede. E nós só temos motivo de agradecer por podermos estar aqui, né, nessa unidade, nessa união. Então, enquanto os irmãos estão chegando, né, eu gostaria que você cumprimentasse, né, alguém com quem você não falou ainda, né, porque às vezes a gente chega assim correndo, né, a gente vai para o nosso canto, a gente está sempre apressado, mas esse é o momento, né, de nós interagirmos. Estou feliz em ver ali a Georgina, né, glória a Deus, que Deus te abençoe, minha querida. Oi, que Deus abençoe os irmãos. Esse é o momento em que nós vamos separar para adorar ao Senhor, separar para viver em uma unidade, uma comunhão. É muito bom estarmos aqui, querido. Eu gostaria que você agora se desligasse, né, de tudo que de repente tem te preocupado, de tudo aquilo que tem te causado inquietação, que às vezes você chega no culto, você ainda, né, fica falando sobre aquilo, você não consegue se concentrar na palavra, no louvor, porque você tem muito que falar dos seus problemas, das suas dores. Mas agora é o momento de você colocar tudo no altar do Senhor, amém, queridos? É o momento de nós nos desligarmos e acreditarmos nas promessas do Senhor para a nossa vida. Nós vamos ler aqui Provérbios 15. Nós vamos ler todo esse capítulo, não é? Um capítulo maravilhoso, cheio de conselhos sábios, cheio de ensinamentos preciosos. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus e meditasse. À medida que nós formos lendo, você vai meditando no que você está lendo. De repente, depois em casa, você volta aqui, passa uma canetinha, né? Onde você precisa ser trabalhado. Vamos lá, Provérbios 15. Que vai dizer o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, amém, queridos? Contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, amém, queridos? Mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é a abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como o cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é a alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente.
Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. O olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Amém, queridos? Lindos versículos, que a gente venha meditar sobre eles durante esse dia e deixar com que essas verdades entrem em nossos corações e na nossa prática diária. Amém, queridos? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Senhor, neste momento queremos te agradecer, ó Pai, por essa manhã maravilhosa em que estamos aqui na tua casa. Senhor, te agradecemos, Pai, pela saúde, pelo ar que respiramos. Senhor, te agradecemos, Pai, porque os teus filhos estão aqui para adorar o teu nome, Senhor. Muitas vezes, Senhor, com dores, muitas vezes com problemas de saúde, Senhor, mas se dispuseram a estar na tua casa para te adorar, para receber de ti nessa manhã. Por isso, Pai, nós pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, entre em nossos corações nessa hora. Senhor, que a tua presença, ela se manifeste no nosso meio, Senhor. Que saia, Senhor, do nosso meio, do nosso coração, da nossa mente, Pai, todas as preocupações nessa hora, Pai, que a gente coloque tudo no teu altar, Pai, sabendo, Senhor, que o Senhor é o Deus que nos contempla, Senhor, Tu és o Deus que está atento às nossas vozes, Tu és o Deus que cuida de nós em todos os momentos, Senhor. Por isso, Pai, alegra o nosso coração, Pai, visita cada coração nessa manhã, Senhor, visita agora o nosso pastor, Pai, que o teu Espírito, Pai, esteja sobre ele nessa manhã, dando alegria, renovando a esperança e as forças, Senhor, que seja com toda a família dele, que seja com toda a nossa família, Pai, que nessa manhã nós possamos receber de ti, Pai, uma nova unção, uma nova pérola de sabedoria da tua palavra. Trabalha em nós, fala conosco, trata, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele é aquele que mexe com as águas da minha vida e da sua. Há momentos na nossa vida que nós olhamos, irmãos, e não vemos esperança. Mas o Senhor é aquele que sempre vai trazer esperança para a minha vida e para a sua. Eu não sei como anda a sua vida, não sei o que você tem passado, mas o Senhor é aquele que te vê, como acabamos de adorar nesse louvor. Ele foi aquele que viu aquela mulher junto ao poço e sabia do que ela precisava. Há necessidade da minha vida e na sua que você precisa declarar para o Senhor. Às vezes você não consegue nem falar, mas usa essa manhã, se quebranta perante Ele, Ele há de mudar, transformar toda a situação da sua vida, porque às vezes você fica engolindo choro, às vezes você fica engolindo algumas situações que faz parte da vida, porque há momentos que a gente precisa mesmo engolir para não tomar decisões precipitadas, mas o Senhor é aquele que muda toda a circunstância da minha vida e da sua. Feche os seus
seus olhos nessa hora, vamos orar. Ore com a sua alma. Aquela mulher havia declarado: eis que eu encontrei alguém que declarou tudo que eu sei, tudo que ele sabia da minha vida. O Senhor é aquele que declara nos céus tudo a respeito da tua vida. Ele é aquele que intercede pela minha vida e pela sua, com gemidos inexprimíveis. Isso diz a palavra. Nós não sabemos como orar, mas Ele é aquele que intercede. Deus Santo, nesta manhã, nós queremos colocar diante do Senhor as necessidades do teu povo, Senhor. Tu sabes o que cada um entrou aqui, Pai, precisando, Deus. Tu sabes, ó Deus, o que passa dentro do coração. Tu sabes, ó Deus, os conflitos da alma. Aquilo, Pai, que muitas vezes a alma não consegue traduzir. Às vezes é só choro, às vezes é só agonia, Pai. Às vezes é sequidão de espírito, não consegue falar, não consegue, Pai querido, caminhar. O desânimo é tanto, Senhor, que a pessoa às vezes fica paralisada, Deus, devido às circunstâncias, porque olha para um lado, olha para o outro e não sabe como resolver. Mas, Senhor, como Tu foi de encontro àquela mulher naquele dia, Senhor, vá de encontro às necessidades do Teu povo nesta manhã. Aquilo que o Teu filho, a Tua filha te pede, fala contigo no secreto agora, Senhor, que Tu possas nesse momento, Senhor, visitar essa causa, entrar, Deus, com a Tua providência, quebrar, Deus querido, todo o grilhão, toda a porta de ferro e de bronze que se coloca diante, Deus, do Teu filho e da Tua filha nesta manhã. Joga por terra, Senhor, toda apatia, todo desânimo, tudo aquilo que faz o Teu filho e a Tua filha, Senhor, não conseguir crer na Tua palavra, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque cremos num Deus que nos ouve, que atende a nossa oração, Senhor. Por isso que estamos aqui clamando. Enquanto houver fôlego de vida, clamaremos ao Teu nome, Senhor. Sara aqueles que estão feridos na alma, sara aqueles que precisam de uma palavra de cura, Senhor. Cura na coluna, cura nas articulações, cura na corrente sanguínea, Pai. Cura nos pulmões, nos órgãos internos. Tu és aquele que visita, Pai. Tu és Deus de longe e de perto. Tu visita o Teu filho e Tua filha que está aqui nessa manhã. E visita o Teu filho e a Tua filha, Senhor, que não conseguiu chegar, que está na sua casa, ou está num leito de hospital agora, Senhor, ou no trabalho. Visita os Teus filhos, Senhor, nos 4 cantos dessa terra. Ainda existe pessoas que clamamos, que precisa de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Pessoas, ó Deus, que ainda resiste ao Teu doce Espírito. Resiste a Tua voz, Senhor, a voz da Tua palavra, que Tu estás às portas, para buscar a Tua igreja. Quebranta esse coração, Pai. Visita os nossos filhos, maridos e esposas, parentelas que ainda precisam estar aqui, Pai, ou em alguma casa de oração, se moram longe da onde moramos. Por isso te pedimos, Senhor, nós cremos na Tua ação sobrenatural. Nós não vamos desistir da nossa casa, Senhor, porque há uma promessa na Tua palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ainda que os nossos olhos, Pai, terrenos não contemplem, mas nós cremos, Senhor, que a salvação há de chegar sobre a nossa casa. Por isso que nós insistimos aos Teus pés, Pai, porque sabemos que só no Senhor há solução para cada causa da nossa vida. Visita, Senhor, aquele que precisa de uma porta de emprego, que tem, Senhor, andado preocupada como será, Pai, para pagar as contas e as necessidades. Aquele que é profissional autônomo, liberal, Deus traz a provisão, traz portas de obras para aqueles que trabalham com obras, traz, Deus querido, recursos para aqueles que trabalham, Pai, na área de alimentação. Visita o Teu filho e a Tua filha que precisa da Tua provisão, Senhor. Nós entregamos aos Teus cuidados cada necessidade do Teu povo, crendo na certeza da vitória, Senhor, porque oramos em o nome
nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor, porque Ele merece. Nós não viemos aqui porque somos um número aleatório. Estamos aqui porque somos filhos de um Deus poderoso. Amém? Graças a Deus. Pode se sentar, igreja. Eu vou passar os anúncios da semana. Hoje à noite, não preciso dizer que tem aquele culto abençoado. Terça-feira, 25, teremos o culto das preciosas. São as mulheres que vão estar aqui todas lindas, bonitas, num clima de muita festa. Como tem sido até agora, durante o mês de março, um momento para abalar nossa vida, nosso coração, para abalar nossa existência. Nós não conseguimos andar se a combustão, se o combustível que vem dos céus se esvaziar na nossa vida. E em que circunstância isso vai deixando de estar lá? Quando a gente observa muito o que está à nossa frente. Ele não é o nosso alvo vai além. Então nós temos, dentro dessas circunstâncias da vida, olhar para o alvo que é Cristo. E vamos encher a nossa vida do Espírito Santo, sem o qual nós não vamos a lugar nenhum. Então, na quinta-feira, 27 de março, temos pregação nacional, é JNI em ação. Culto maravilhoso, abençoado para adorar o nome do Senhor. Amém? E tem batismo dia 18 de maio. Temos batismo e é só procurar o pastor, teremos. E é só procurar o pastor Júlio César. Então, essa agenda está mantida, haverá batismo. É só isso. É só isso, pastor Júlio? Só isso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a amada igreja, corpo santo do Senhor, para entregarmos nossos dízimos e oferta. Quero ler para você 3 versículos que embasam a vida de quem crê, de quem serve ao Senhor. Deuteronômio 28, versículo 9. A palavra vem dizer que Deus nos confirmará como povo seu. Povo seu. Nós confiamos naquelas pessoas que estão na nossa casa, né? A gente fala, eu confio no meu pai, na minha mãe, mais ninguém. A gente gosta dessas expressões. Os nossos filhos dizem isso. E a gente fala isso para ele. Vai confiar em alguém? Confia no teu pai e na tua mãe, né? E agora a gente está diante de um Deus que diz que vai nos confirmar como povo seu. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado. O Senhor jurou ao povo na saída do cativeiro. Olha bem, Deus tira o povo do cativeiro e jura que vai confirmá-los como povo seu. E todos os povos da terra verão que é invocado em ti o nome do Senhor. Nós temos o DNA de Deus em nós. E essa palavra vem nos dizer que todos perceberão, todos vão notar. Onde quer que você vá, as pessoas vão notar que há um quê de Deus na tua existência. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais que te daria. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, famílias, povos, mas tu não tomarás emprestado. Há uma promessa poderosa sobre a nossa vida. E talvez nós estejamos no tempo de evocar essa bênção poderosa de Deus sobre nós. De clamarmos a Deus essa promessa poderosa que foi feita sobre um povo que era chamado pelo nome de Deus. Você é chamado pelo nome de Deus? Você é chamado pelo nome de Deus? Nós temos que ter, antes de tudo, temos que ter convicções. Quando você está numa grande multidão esperando chamar teu nome, que alguém chama, o que você diz? Sou eu, bem alto.
porque você quer se adiantar, você quer chegar na frente. Então, quando você for diante do Senhor, se apresente, se coloque, saiba quem é você, apresente sua identidade de filho de um Deus que é poderoso e depois submeta a Ele todas as tuas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Tem cuidado de nós não é porque o pastor diz, a pastora diz, a irmã diz, não, porque está escrito. Nós acreditamos em Deus porque está escrito. Nós acreditamos em Deus porque a natureza revela a presença maravilhosa, criadora do nosso Deus. Nós acreditamos em Deus porque vimos nas ações, nos fatos, nos acontecimentos, o movimento de Deus. Nós lemos, ouvimos falar e agora percebemos o cumprimento dessa fala, a revelação dessa fala no nosso entorno, nas pessoas. Nós vemos isso nas coisas magníficas que Deus faz. Nós percebemos isso na obra magnífica, na obra criadora de Deus. Nós percebemos Deus uns nos outros. Teu corpo fala de Deus. Cada célula que tem em você fala de Deus. Fala da força criadora do nosso Deus. Então, a nossa dependência deve estar debaixo desse poder criador. Tudo que vai nos sobrevir daqui 2 dias, daqui a 1 minuto, daqui a 5 anos, vem pela permissão, vem pelo poder criador de Deus, é o poder emanador de Deus. E nessa manhã nós nos colocamos conscientemente debaixo dessa força. Deus nos chamou para povo seu, nação sua, povo eleito, separado, e agora nos convoca à comunhão, nos chama para crer, para fazer exercícios de fé, e é isso que nós fazemos quando devolvemos na casa do Senhor, exercício de fé. Eu creio, eu não vejo, mas eu creio, eu ainda não vejo circunstâncias, mas eu creio, porque Deus não trabalha naquilo que nós podemos, Deus trabalha no impossível. Deus trabalha no impossível. A vida tem altos e baixos, e quando nós caminhamos com Deus, nós entendemos bem essas subidas e descidas na nossa existência. Nessa manhã, o teu modo de dar seja de comunhão, que não haja nenhuma fortaleza, nenhum impedimento, nada que se erga para parar a tua fé, para bloquear a tua fé nesse momento. Se você acredita no Deus que você serve, certamente não vai haver restrições entre você e Ele. Ninguém é completo se não tem comunhão com Deus. Ninguém pode dizer, eu sou chamado pelo DNA do meu Pai, se não tem convicções disso. Não tem convicções disso. E nessa manhã essa graça enche a tua alma. E que você decida isso. Você quer fazer algo para Deus, você quer exercer algo diante do Senhor, comece a abrir os portões da tua vida. Comece a abrir as portas da tua casa. Comece a abrir as portas da tua existência. Irmãos, de todas as coisas que nós queremos, de tudo que mais nós queremos nessa vida, tem início, o princípio está lá dentro da nossa casa. Está no seio daquela família. É por ela que nós acordamos cedo, por ela que nós dormimos. Ontem eu repliquei uma frase que eu acho muito importante. A função mais importante dentro da casa é dos filhos, porque mantém as mães de pé. Mantém mãe de pé. Mãe não dorme por causa de filho, mãe não deita por causa de filho, mãe fica atenta por causa de filho, sabe por quê? É o chamado. E Deus é assim conosco. Atento o tempo todo. Então não há o que temer. Não há o que temer. Acreditar, confiar, marchar, sabendo que Deus cuida de nós, amém? Prepare a tua melhor oferta, o santo dízimo, que é o ponto máximo, é o desafio. Há um provérbio judeu que diz que o percurso mais longo na vida de um homem é entre a mão e o bolso. Que nessa manhã você fale com Deus. Ele é o dono das nossas finanças. E Ele tem cuidado de nós em tempos difíceis. Em tempos muito difíceis, Ele tem trazido provisão. Que nessa manhã Deus multiplique a tua vida. Multiplique tuas finanças, que tuas portas
se abram, que tuas estacas se alarguem, conforme a promessa do Senhor. Amém? Levanta a tua mão, o teu envelope nessa manhã. Deus, nós temos comunhão contigo. Esse é o teu povo. É o povo que se chama pelo teu nome. Deus, não há elo de amarguras na nossa vida, porque o Senhor já nos lavou com sangue precioso. Não há, meu Deus, temores dentro de nós, entre nós e o Senhor, porque o Senhor arrancou de nós todo medo. Tua graça desceu sobre a nossa vida, meu Deus, e nós temos nos deleitado na esperança. O teu poder tem se manifestado na nossa casa, nos nossos filhos. Deus, nós te somos gratos por isso e entendemos que tudo que vem às nossas mãos é como orvalho dos céus. O poder de conquista, trabalhar e conquistar, o poder de atingir abundâncias vem da tua mão. Promessas, meu Deus, de que havíamos de conquistar, vem das tuas mãos, Senhor. Isso está no pacote da salvação, está no pacote da fé. Não é de qualquer jeito, não é para qualquer um, é para aqueles que acreditam, que desafiam a fé e esperam no Senhor. Que nessa manhã tua graça, meu Deus, recaia sobre a vida dos fiéis, dos que não têm medo, dos que acreditam. Meu Pai, ouça o sussurro do coração dos teus filhos nessa manhã. Esse que tem necessidade de um emprego, que está precisando de excelência no trabalho, de estratégia, de nova visão. Deus, essa pessoa que recebe do suor do seu rosto, que trabalha, meu Deus, honradamente e tem buscado em Ti forças para prosperar financeiramente, entra na vida dessa pessoa, Senhor. Meu Deus, toca nos corações para quem os Teus filhos trabalham, troca, meu Deus, na vida para quem os Teus filhos servem, que eles sejam reconhecidos em todas as suas ações. Nós Te pedimos isso nessa manhã, com o nosso coração transbordando de fé. Nós acreditamos no que a Tua palavra diz, e porque não há outro maior, nós glorificamos o Teu nome. Nós Te glorificamos, Senhor. Seja exaltado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, querido. Não há impossíveis para Deus, não há. Coloque no altar do Senhor tudo aquilo que tem te perturbado. O Senhor tem falado comigo nessa manhã para que eu acalme o meu coração, e eu quero profetizar para a sua vida: calma o seu coração e creia que não há impossíveis para Deus. Nós vamos agora continuar, vamos ouvir a palavra do Senhor que será ministrada pela pastora Suzy. Que o seu coração esteja aberto para receber do Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé, que estendesse as suas mãos para a serva do Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor, agora vamos, Pai, receber de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor já comunicou com a sua filha, Senhor, aquilo que o Senhor revelou a ela, Pai, para que ela trouxesse para nós, a Tua igreja. Deus, nós queremos Te pedir nessa hora que os nossos corações estejam abertos, Pai, que o nosso coração seja uma terra fértil, Senhor, para que a Tua palavra venha florescer em nós. Senhor, que a gente venha, Senhor, colocar em prática os Teus ensinamentos, Pai, como já foi falado nessa manhã aqui, Senhor. Precisamos, Pai, obedecer a Tua voz, porque quando nós somos obedientes à Tua voz, o Senhor prospera em nossa vida, o Senhor nos honra. Por isso, Pai, que agora, Senhor, a Tua palavra venha nos tratar, Senhor, que a Tua palavra venha nos confrontar, Senhor, para que a gente possa estar alinhado, Senhor, com a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, a paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 4, verso 8, 2 Reis 4, verso 13. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 13. 2 Reis 4, 8. 2 Reis 4, 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 13. 2 Reis 4, 8. 2 Reis
diz assim: Este dissera ao seu moço, dize-lhes: Eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, verso 14: Que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Amém? Você pode se sentar. Amados, é muito bom quando a gente chega, obrigada, Valéria, na casa do Senhor e a gente já vê o Espírito Santo trabalhando. Amém? O Espírito Santo já confirmando aquilo que Ele quer para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E desde que eu entrei aqui, eu ouvi falar do tema que o Espírito Santo me deu. E eu fiquei maravilhada. O Deus que tudo vê. O Deus que tudo sabe. Amém? Esse é o nosso Deus. Deus que tudo vê, que tudo sabe. O Deus que nós servimos é aquele Deus que se importa com você e comigo. O Deus que você serve se importa com a sua necessidade, com aquilo que você precisa nesse momento. Ele se importa com a tua dor. Ele sabe aquilo que está no mais profundo do teu ser. Ele conhece cada uma das suas necessidades. Ele te contempla todos os dias. Ainda que as coisas não estejam bem, mas que você está caminhando e está dizendo, vai tudo bem, mas às vezes não vai. Existe uma tristeza no coração, existe uma angústia, existe uma falta. Mas Deus é aquele que contempla tudo, o mais profundo do nosso ser. E Ele já falou aqui nesta manhã que Ele está cuidando de você e de mim, amém? Que Ele está cuidando daquilo que você precisa, daquilo que eu preciso. E o Salmo 139 vai dizer que Ele nos sonda, que Ele nos conhece. Ele conhece o nosso sentar, Ele conhece o nosso levantar. Ele sabe tudo aquilo que a gente precisa. Esse é o Deus que tudo vê e é o Deus que tudo sabe. Ele sabe tudo a teu respeito. Ele sabe o que você gosta, Ele sabe o que você não gosta. Ele conhece a tua personalidade, Ele te conhece por dentro e te conhece por fora. A pessoa que está do seu lado, ela pode ser muito íntima de você, mas ela não sabe ainda tudo sobre você, a respeito de você. Mas Deus sabe. Às vezes nem você mesmo sabe o que passa lá no fundo do teu coração. Às vezes nós temos umas surpresas, né, reverenda? Quando a gente ora, igual o salmista orou e fala, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, né? E quando a gente vê, e a gente ora e sai umas coisinhas feias, né? Sai umas coisas feias, a gente fala, Senhor, eu não pensava que eu fosse assim, mas me cura, porque eu preciso de Ti. Então, esse texto, ele vai falar de uma mulher, né, a sunamita, e o profeta Eliseu. Né? E conta a história que Eliseu sempre passava pela cidade da sunamita, porque ele ia para o Monte Carmelo para orar. E ele passava por ali por várias vezes, e a sunamita, observando, ela constrangeu, ela chamou o profeta para comer pão, para fazer um lanchinho, né? Para comer, né? E nisso, ela observando, ela viu que ele sempre passava, ela conversou com o esposo, falando com o esposo, olha, a gente poderia fazer um quartinho para ele aqui,
para que ele pudesse repousar, descansar. O que você acha? E o marido concordou, e ela fez aquele quartinho, colocou uns utensílios ali no quarto, para que o profeta pudesse ficar mais acomodado. E o profeta, toda vez que passava por aquela cidade, que era caminho, ele ia para a casa da sunamita e descansava naquele quarto. Mas o profeta, vendo a atitude da sunamita, o profeta ele foi grato. E ele queria fazer alguma coisa por ela, queria dar alguma coisa em troca, queria ajudar de alguma forma. E pediu para o Geazi perguntar, chamar a sunamita e perguntar para ela se ela precisava de alguma coisa. O que ela responde? Eu não preciso de nada. Eu não quero nada, eu habito no meio do meu povo. Aí ele insistiu, Geazi foi lá de novo e observou que ela não tinha filhos. Ela não tinha filhos. E falou para ele, olha, ela não tem filho e o marido dela já é velho. Aí o profeta chama a sunamita e fala com ela, libera uma palavra profética sobre a vida dela, que ela, durante um tempo, 1 ano, ela teria um filho. E ela fala, não, meu Senhor, não mintas a tua serva. Assim é a história que você já conhece. Então, quem era o profeta? O profeta era um porta-voz de Deus naquele tempo, Ele tinha a função de proclamar, ele era intérprete da proclamação divina. Esse era o papel do profeta. E Eliseu, quem foi Eliseu? Eliseu foi o sucessor de Elias. Eliseu, é aquele que pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Eliseu viu Elias subindo aos céus. E Eliseu era aquele que era chamado de homem de Deus. E Eliseu também, ele falava da parte de Deus e se cumpria. Olha só, não era pouca coisa, não. Era um homem de Deus daquela época. Eliseu, era aquela pessoa que fazia diferença naquele tempo. E esse homem estava na casa da sunamita. E quem era a sunamita? A sunamita, nós já ouvimos muito falar dessa mulher. Eu gosto muito de falar sobre ela e ouvir sobre ela. Essa mulher, ela tinha umas qualidades tremendas. Essa mulher, ela era hospitaleira. Lembra que ela convida o profeta para ir à casa dela? E ela prepara tudo para ele? Você tem convidado mulheres de Deus, homens de Deus para irem à sua casa? Tem preparado uma mesa? Ou você já está falando, não quero ninguém na minha casa, não quero mais esse povo, que estamos vivendo um tempo difícil, Mas ela não, ela convida, ela era hospitaleira. Semana passada nós fomos na casa de uma pastora. Olha, e teve um chocolate. Chocolate quem fez foi a Flávia. Coisa maravilhosa. Você ser recebido com carinho, você ser recebido com amor. E essa mulher, ela era assim, E ela era observadora. Nós vamos ver que ela observa o homem de Deus passando, o homem de Deus indo e vindo. E o que ela faz? Ela chama ele para comer pão, porque além disso ela era uma mulher generosa. E ela convida para estar ali com ele. Ela observa que ele precisava de algo. Então ela é observadora e ela era submissa ao seu marido, porque quando ela fala pro marido, vamos fazer um quarto para ele, o que você acha, meu bem? O que você acha? Que muitas vezes nós estamos vivendo um tempo que a mulher faz tudo o que ela quer, Não vou pedir nada para o meu marido, porque agora eu sou independente, eu ganho meu dinheiro, eu ganho meu salário, mas ela não, ela pede para o marido, o que você acha de nós fazermos assim e assim, porque ela observou
a necessidade daquele homem, né? Olha que coisa tremenda, essa mulher tinha muitas qualidades, igual você, com todas essas qualidades. Ela era detalhista, porque ela não pensou só no quarto, ela pensa no quarto, mas ela pensa nos utensílios. Às vezes a gente chama uma pessoa, mas a gente também tem que pensar nos detalhes, o que eu vou oferecer para essa pessoa na minha casa? O que eu vou fazer? Que toalha que eu vou usar? Os detalhes, ela era detalhista e ela tinha atitude. Nós vamos ver a atitude dela no verso 21 e 25, até o 25 nós vamos precisar ler, que diz assim: subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E no 23 diz, perguntou-lhe: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, nem de lua nova, nem sábado? E ela disse: não faz mal. Então fez ela abardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Essa mulher, ela tinha atitude. Aqui já é naquele momento em que o filho dela morre. Ela tinha atitude e ela tinha também controle emocional. Ela tinha um controle. Gente, você está com o filho morto. Você está numa situação dessa, essa mulher para e pensa: vou deixar ele aqui, vou deixar ele no quarto, eu vou resolver com o homem de Deus. Ela tem um controle, ela não saiu gritando, né? Ela não saiu espalhafatosa. Ela parou e fez o que ela tinha que fazer. Atitude e controle emocional. E nós ouvimos falar isso aqui nessa semana, que nós precisamos desse controle emocional, nós precisamos disso na nossa vida. E ela também era uma mulher de fé. Era uma mulher de fé, gente? Sim ou não? Era uma mulher de fé e era uma mulher grata. Essas são as características, né, da sunamita e do profeta Eliseu. Mas, porém, apesar de tudo isso, dessas características que nós vimos nessa mulher, apesar dela ser uma mulher de atitude, uma mulher de fé, apesar de tudo que nós lemos aqui, de todas as suas qualidades, faltava algo para esta mulher. O que faltava para ela? Um filho. Ela não tinha filho. E não ter filho, amados, naquele tempo, causava uma tristeza muito grande. Muito grande. Ao ponto dela não querer nem mais tocar nesse assunto. Ela não queria mais falar sobre isso. Porque quando o homem de Deus fala com ela, que ela ia ter um filho, o que ela responde? Não, meu Senhor, não mintas a tua serva. E a gente vê que tem coisas na nossa vida, como foi falado aqui, que a gente quer deixar quieto. Deixa quieto. Não mexe nisso, não. Deixa para lá. Não tem mais jeito. Às vezes você está esperando o tempo, não tem mais jeito. Deixa isso aí quieto, eu não quero mais pensar nisso. Isso vai causando tristeza, isso vai causando frustração, amargura. E eu te pergunto, Deus quer isso para o seu povo? Não, Deus não quer isso para nós, não quer. Deus quer que você tenha vida feliz, vida com abundância, vida alegre. É isso que o teu Deus quer, o nosso Deus quer. Em Provérbios 13, 12, se puder colocar, eu gosto muito da minha versão, que é a minha pentecostal corrigida, que fala assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. E muitas vezes a gente começa a ficar nesse estado. Eu não quero mais saber.
Eu não quero mais ouvir falar sobre esse assunto, deixa. E a gente vem para a casa do Senhor, a gente faz a obra de Deus e as coisas vão ficando desse jeito. E o que era não ter filho naquela época? Não ter filho significava muita coisa ruim para a época. Não ter filho, né, naquele tempo. Era desonra para a mulher. A mulher era considerada fracassada. Para o homem, era uma vergonha social. Então, tudo isso, aí eu te pergunto, será que isso não doía lá dentro dela? Não doía? Doía. Doía, com certeza doía. Mas ter filho era uma bênção. Ter filho é uma bênção, amém? Então, o filho, na época, era uma fonte de trabalho. O filho, ele ficava com a responsabilidade de cuidar dos pais quando chegasse a velhice. Então, ter filhos era muito importante. E ela foi deixando aquilo ali. Mas, o que a gente pode perceber que o Deus que vê estava ali. O Deus que pode todas as coisas estava contemplando aquela mulher. Amém? O Deus que tudo vê, Ele chega e Ele contempla o coração dela. E o que Ele faz? Ele coloca o profeta no caminho da sunamita. Ah, mas pastora, não foi, Deus não colocou a sunamita no caminho do profeta? Também. Você também pode fazer o seu estudo, a sua exegese por essa linha, que não vai dar errado, não. Mas a gente vê aqui que Deus coloca o profeta no caminho dela, no caminho da sunamita. Porque chega um tempo, amados, que você pode esquecer, mas Deus não esquece. Você pode dizer, eu não quero mais saber, eu já orei tanto, eu já busquei tanto, não aconteceu nada, chega, mas Deus não esquece. Deus está vendo, Deus contempla, Deus tudo sabe. Ah, mas eu não aguento mais, cansei de orar, cansei de pedir, vou esquecer isso, vou deixar isso para lá. Deus não esqueceu. Deus não esqueceu. Em Isaías 55, 8 e 9. Se puder colocar aí, a gente lê junto. Olha o que o Senhor fala. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos exércitos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus não pensa como a gente pensa, né? Deus não pensa como eu penso. Ele é Deus. Ele é Deus. Ela pode até ter pensado um momento, eu não quero mais mexer nessa dor. Eu não quero mais mexer com esse problema, já não tem mais jeito. Mas o Deus do impossível está aqui nesta manhã, amém? O Deus do impossível, Ele está contemplando a igreja, Ele está contemplando o seu povo. E o Deus do impossível coloca o profeta no caminho dela. E Ele libera uma palavra. Mesmo quando ela não queria mais ouvir sobre aquilo. Será que eu vou ser enganada de novo? Será que isso vai acontecer mesmo? Porque existiam falsos profetas, amados. Você leu o Antigo Testamento, você sabe disso. Existiam muitos falsos profetas. E Deus estava sempre falando, ai daquele que falar ou enviar algo que eu não falei, que eu não mandei. E era um tempo de muita idolatria, de muita apostasia nesse contexto. E ela ouve aquilo, mas ela fala, eu sei que tu és um homem de Deus. E Deus abençoa aquela mulher. Mas o interessante também, que a gente pode observar nesse texto, que Eliseu, quando fala com ela, vamos voltar lá para o nosso texto.
no verso 13 que nós lemos, Eliseu chama a sunamita de abnegada. Olha o que ele fala. Este dissera ao seu moço, diz-lhes, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Veja bem, o profeta está sendo grato. O profeta quer fazer algo por ela, quer entregar algo para ela. E o profeta observa que ela é abnegada. O que é ser abnegado? Abnegado é uma pessoa que pensa mais no outro do que em si. Olha só. Abnegado é uma atitude, é uma qualidade de um servo. Pensa mais no outro do que em si. E olha, ele começa a observar. Ela pensou em mim. Ela pensou no que eu precisava. Será que ela não precisa de nada? E ela? Ela não precisa de nada? Será que ela não tem alguma coisa? Uma atitude de servo. Apesar do problema dessa mulher, apesar da dor dessa mulher, ela não deixou de servir o outro. Ela não deixou de pensar no outro. Olha que coisa tremenda. Ela continua pensando em fazer algo em prol do outro, porque era uma serva, ela conhecia o Deus de Israel. Ela não ficou presa dentro do problema dela, dentro da sua dor, escondida, enclausurada. Agora eu não vou fazer mais nada porque eu tenho uma dor, eu tenho um problema, deixa. Não, ela pensa no outro. Quero que você leia comigo. Filipenses 2, versículo 4. Filipenses 2, versículo 4, diz assim, tem aí? Eu já tenho aqui. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu quero ler a minha versão NVI, que olha só como diz. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Olha que coisa tremenda. Deus não está falando na sua palavra para você esquecer de você. Né? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo, primeiro eu, depois eu de novo, depois eu. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Deus nos chamou para fazermos algo. Deus nos escolheu. Deus escolheu cada um que está aqui. Ele escolheu. Ele olhou para você e Ele te chamou. Ele te escolheu. Então, Deus não está falando aqui que é para você esquecer totalmente de você, o que você precisa. Mas Ele fala, pensa em você, mas não somente, mas pensa no outro também. Pensa no outro. Olha um pouco para o lado. Tem pessoas que não estão olhando mais para o lado. Eu não quero saber da necessidade do outro. Eu não quero me envolver com o que o outro precisa. Eu não quero isso. Eu quero viver a minha vida. Amados, nós precisamos ter equilíbrio. Amém? Equilíbrio. Nós precisamos disso, de equilíbrio. Nós precisamos entender aquilo que Deus quer que a gente faça para nós e para o outro. Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não quer que você deixe de pensar em você, mas Ele quer que você tenha tempo para pensar no outro, na necessidade do outro. Né? Não ficarmos envolvidos só com os nossos problemas, com as nossas questões, com as nossas situações, e esquecer da necessidade do outro. Então, essa mulher, embora ela tivesse
essa necessidade, esse problema, ela não deixou de pensar na necessidade do outro. Ela não deixou de pensar nisso. Enquanto ela pensava no outro, o Senhor olha para ela. Enquanto ela está cuidando do outro, o Senhor vem e cuida do problema dela. Enquanto ela está fazendo pelo outro, Deus vem, entrega a bênção dentro da casa dela. Aleluia! E se você ler o versículo 5 de Filipenses 2, você lê o 4 e 5, você vai ver que fala assim, que nós devemos ter esse mesmo pensamento, esse sentimento que teve em Cristo Jesus. É a palavra do Senhor que está nos ensinando. Então, nós precisamos ter forças, nós precisamos ter ânimo, nós precisamos da graça do Senhor a cada dia, para que Ele nos ajude a cuidar de nós, pensar em nós e cuidar do outro quando for pedido, quando for necessário. Deus coloca o profeta para ir ali, ela cuida dele, e Deus vai e cuida do problema dela. Cuida da necessidade dela. Você já viveu isso? Eu tenho certeza que você já viveu. Quantas vezes Deus já supriu as suas necessidades, aquilo que você precisa, e você vem para a casa do Senhor, e você vem trabalhar na obra, e a tua necessidade está lá, o seu problema está lá, e você vem com alegria, você vem com a força do Senhor, e o Senhor está suprindo a tua necessidade. Está suprindo a sua vida. Olha, não desista. E como essa mulher, ela não desistiu. Ela não desistiu. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Não desista porque está demorando a chegar. Não desista, porque você não está vendo nenhum resultado. Você não está vendo nenhuma luz no fim do túnel. Não desista do seu projeto, de ver os seus filhos convertidos. Não desista de ver o seu esposo na casa do Senhor. Causa tristeza. Eu já contei aqui meu testemunho. Causa tristeza. E às vezes a tristeza, ela tenta até abalar a nossa fé. Quantas vezes eu vinha falando com Deus, Senhor, até quando? Até quando? Mas chegou um tempo que eu falei também, chega, não quero mais pensar nisso, não. Senhor, é contigo, está na tua mão. E causa tristeza. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo alcançado é fonte de vida. Você pode pedir ao Senhor, porque Ele se importa com você. Ele sabe aquilo que está te trazendo angústia. Não deixa para lá, não. Não deixa para lá. Mas mesmo assim, ainda, Deus que está vendo tudo, Ele vai contemplar. E Ele vai trazer a bênção para a sua vida. Não desista do teu projeto, da sua faculdade. Não desista de melhorar na sua vida. Não desista do negócio. Não desista que Deus colocou no seu coração. Deixa para lá, não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém para ser meu sócio. Deixa isso para lá. Deus está vendo. E Deus não perde o controle de nada. Ainda que você pense dessa maneira. Continue buscando ao Senhor. Continue fazendo a obra do Senhor, caminhando, mas caminhando com fé. Caminhando com esperança. Caminhando com força. Fazendo a vontade de Deus. Continue. Continue, porque no tempo certo, no tempo determinado, Deus tem falado.
Ainda que você não pense mais, ainda que você não queira mais isso, ainda que você ache que não vai acontecer, eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou contemplando o teu coração. Não desanime, não desanime. Sirva ao Senhor com toda a alegria do seu coração, porque no tempo determinado pelo Senhor, a vitória vai chegar. Vai chegar. E no tempo certo, aquela mulher estava com os filhos nos braços, com os filhos no braço. Aí ela passa por um outro momento, que o filho dela morre, e ela vai ao homem de Deus, determinada, firme. E mais uma vez ela recebe o milagre. E o milagre dela é contado lá no capítulo 8. Geazi está contando o milagre dela para o comandante. O teu milagre vai ser contado. O teu milagre vai passar pela tua rua. As pessoas vão ver o nosso milagre. Geazi está contando ao comandante a história e ela chega. Porque houve um momento em que ela precisou sair daquela terra. Ela foi para a terra dos filisteus. E ela perde toda a herança dela. E quando Geazi está contando a história dela, o comandante... Quem é essa mulher? Ah, ela ali, a sunamita. E aquele é o filho dela. Coisa tremenda. Restitui tudo para ela. Mais uma vez ela recebe um milagre. Olha, nosso Deus é o Deus que tudo vê. Nosso Deus é o Deus que tudo sabe. Coloca isso na tua mente, no teu coração. Ele não perde nada de controle. Muitas vezes nós dobramos o nosso joelho e não sai nem palavras, né, reverenda? Não sai nem palavras, só sai choro, né, só sai, né, murmúrio. Muitas vezes passamos por isso. Não temos nem forças para falar com Ele aquilo que a gente precisa, mas Ele vai lá, no fundo do nosso coração. E Ele dá aquilo, faz por nós aquilo que a gente precisa. Esse é o Deus que você serve, que está vivo. É o Deus que ouve, é o Deus que sabe todas as coisas. Coloca diante de Deus aquilo que você precisa. Coloca. E ore ao Senhor. Senhor, há muito tempo que eu deixei esse projeto aqui de lado. Há muito tempo que eu tenho falado contigo que eu não quero mais saber. Há muito tempo que o meu coração está fechado para isso. Mas hoje eu quero colocar aqui diante de Ti. Porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu sei que o Senhor se importa com aquilo que eu quero, com aquilo que eu preciso. Então, eu coloco diante do Senhor. Amém, igreja? Amém? Que você receba essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo venha te encher a cada dia, renovar tuas forças, e que você entenda que a partir do momento, todos os momentos que você caminha, que você faz alguma coisa, Deus está vendo você, está contemplando a sua necessidade. Não importa ela, mas aquilo, o que a sunamita tinha era algo muito grave, pastora. A minha coisa, o que eu quero é tão simples. Não, nosso Deus é o Deus do impossível, mas o nosso Deus também se importa com as mínimas coisas na nossa vida. O nosso Deus, Ele se importa com tudo, e Ele quer te entregar a bênção dEle nas tuas mãos. Não desista, como a sunamita, não desista, não deixe de fazer aquilo que Deus entregou para você, que Deus colocou nas suas mãos. Não deixe de fazer. A tarefa dela era o quê? Cuidar do profeta. Essa era a tarefa dela. Foi isso que Deus deu para ela fazer, cuidar do profeta.
Enquanto você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas coisas. Amém? Que Deus abençoe você. Pede para orar, pode ficar de pé. Quem vai? Reverenda. Obrigada, amados. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? É isso aí, faz para o Senhor que o Senhor faz para você. Enquanto você está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das tuas coisas. Você não precisa nem falar com ninguém, só fala com o Senhor, que Ele é fiel e justo para te abençoar e cumprir aquilo que Ele tem para você. Amém? Em nome de Jesus. Porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Glória a Deus. Estaremos nos dividindo agora em classe, para a glória do Senhor, para o estudo da Santa Palavra. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, com cada membro da nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. E a Igreja de Jesus diz: amém. Glória a Deus e boa aula.